Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Por favor, tome seus assentos, fiquem à vontade. Agradeço imensamente, Arthur, pelo convite. Pastores Moisés, pastor João Cortez. Já há um tempinho que nós não nos vimos. Até 2016, essa vozinha que vos fala, fazia um programa com o pastor Wilson Dedin, da Deus Vivo, um horário antes do pastor, não, um horário depois, do João, pastor João e pastor Moisés, por muitos anos. E a gente se via ali nos corredores e brincávamos, enfim, foi um tempo. Como a Bíblia fala, há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Então, às vezes nós achamos que a nossa vida, ela compreende os 30, 40, 50 anos e você avalia por isso. Você está errado. Porque são ciclos, são fases. Tudo, como vem primavera, verão, outono e inverno. Na nossa fase, na nossa vida, também vem esses períodos. Vem um período de grande abundância, também vem um de escassez. Está amarrado, o crente é assim, amarra tudo, né? Só que é benção. Quando não vem, fala que é do diabo. Mas Deus está te preparando para receber mais, para o melhor momento da vida de vocês. Então precisamos amadurecer. Por que eu estou dizendo isso já na abertura? A vida ministerial, viu líderes de células, coordenadores, áreas, bagulho é louco, não vai achando que é facinho não, viu? Você é um excelente líder e agora seu pastor. Velho, sabe de nada, inocente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou explicar por quê. Porque disso eu posso falar com muita base. Esse louvor que foi cantado, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus... Essa música, esse louvor, ela marcou uma fase da minha vida. 2000 e pouquinho, estávamos pastorando em São Paulo, e o pastor presidente que estava no Japão falou assim: doidinho, vai lá em Santarém, no Pará, e faz um estágio lá, numa igreja que está crescendo bastante, chama a Igreja da Paz, pastor Eibe Huber, vai lá em Santarém. Só vou dizer que lá é quente pra caramba, o horário é diferente, tem urubu e tem bastante pernilongo, só que os pernilongos é do tamanho da sua mão. Eu falei, eu vou nada, vou morrer lá, mas fomos lá. E nesse congresso desse ano, estava uma banda, e esse louvor, quem cantou, a autoria dele é de Luiz Arcanjo, porque eu estava lá, eu ouvi, Davi Sastre, enfim, trazendo a arca, enfim, tocando toque no altar, era toque no altar na época, e o pastor, ele confidenciou onde ele tirou a inspiração dessa música, porque o pastor Marcos Gregório no Rio, ele tem um tabernáculo só para os músicos. Eles são contratados e pagos em tempo integral, são músicos profissionais, que a incumbência ou a tarefa deles é de buscar inspiração divina para os louvores deles. E ainda deu o que deu, né? Depois deu um racha entre eles, mas tudo bem. E o Luiz, nós estávamos no mesmo hotel. Fernanda Blum, toque no altar, os pregadores, os preletores, Marco Gregório, num hotel chamado Amazon Park Hotel. E umas 1h da manhã, nós conversando, os pastores na piscina. Que isso? Porque o horário de lá é diferente daqui. A Alice ligava para mim e falou, você está orando? Eu falei assim, não, doido, eu estou dentro da piscina. Mas você está sozinho? Tem mulher? Eu falei, não, tem uns 40 pastores dentro da água. Um monte de cabeça para... Mas era muito quente, gente. Só Jesus na causa. E pareciam umas capivaras com as cabeças para fora, tudo conversando. Fiz muitos amigos naquele tempo. E estávamos iniciando o movimento de células em São Paulo. Pastor Carlito Paz, pastor Paulo Sérgio, Carlos Alberto, Bezerra de Menezes, da Comunidade da Graça. E, enfim, estávamos compartilhando a dificuldade que teríamos de implantar essa visão em São Paulo. Se em São Paulo já é difícil, imagine em Londrina. Enfim. E o Luiz me disse o seguinte, sabe onde eu tirei essa música, pastor? Falei, fala para mim. Falou, olha, eu sirvo ao Senhor há muito tempo. E minha esposa sofreu um grave acidente, quase morreu. E ela estava internada num quarto de hospital. E não havia medicação que fizesse que a dor paralisasse. E ela dizia assim para o Luiz Arcanjo, que é o autor desse louvor, falou assim, amor, canta porque quando você louva e adora a Deus, as dores cessam.
E ele fez essa música no leito de um hospital, do lado da cama da esposa, dizendo: Senhor, o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de promessa. E ele estava questionando, dizendo: o que aconteceu? E às vezes na nossa vida nós dizemos: o que houve de errado? Se fazemos tudo o que nos é ensinado, pedido, o que é conveniente, o que nós somos pessoas boas, sérias, direitinhas, por que acontece às vezes o que acontece? Imprevistos, fatalidades, coisas que fogem do nosso controle. Por que Deus permite? E essa resposta não tem resposta, porque Ele criou esse louvor maravilhoso, consolando a esposa, e ele cantava chorando. Por que eu sei? Porque ele falou no hotel, e no dia do congresso ele cantou para todos, e o pastor Eibe, que na verdade nessa época era o meu discipulador, o pastor Eibe Huber é o homem que adaptou a visão da Coreia, do pastor David Yong Cho. Ele trouxe para o Brasil e adaptou no que nós conhecemos como MDA, Método de Discipulado Apostólico, os 3 corações. A Igreja Universal do Reino, a Igreja Local, né? Aí os grupos e nós, 1 a 1, células e nós. E aí é o que hoje comumente nós conhecemos pelo Brasil afora. Começamos com um desafio. Nosso pastor disse: começa uma célula. Éramos em 14 líderes, né, Annalise? Desculpa. Essa é minha esposa, Annalise. Tá, não falo mais de você hoje. E nessa época, ele disse: começa uma célula. O pessoal vai meio que achar esquisito esse negócio aí, porque esse negócio de Terra Nova, da Colômbia, de célula, esse negócio aí não vai dar certo, não, que tá uma brigaiada pelo Brasil. Muda o nome, coloca de núcleos familiares. Em vez de colocar de célula, coloca encontros familiares. E aí vem o que eu vou comentar hoje aqui um pouco com vocês. E começamos. Uma célula, era a célula mãe. Estavam os líderes principais. E aí começou o desafio. Agora ficamos sendo treinados por meses. Líderes de anos. Escute nos detalhes, tá? Não vai achando doido que você frequentou a célula, amanhã você vai liderar outra célula, viu? Você vai tomar tanto chute, você vai ver só, não é assim que funciona. Precisa se ter uma certa maturidade. A Bíblia fala: não dar a neófito. O neófito é despreparado, ainda que puro de sentimento, de coração e de intenção, mas fora de uma base de preparo. Porque a hora que o vento bater, se não tiver raiz, ele cai. E o problema é que um líder de célula cai a célula toda. Quando ele escandaliza ele, a família e um monte de gente que tinha como um líder. Esses são riscos que uma célula corre. Mas há muitas outras coisas maravilhosas. E de uma célula começou a multiplicar, 2. Na primeira célula era eu, Alice, seu Leó, Dona Edith, Leandro, Edna e Denise. Era uma família. Pastor, era uma família. Numa favela... em Diadema, hoje não pode falar favela, eu sei, doido, mas na época era favela, hoje é comunidade, tá? Isso não é feio falar isso, porque eu sou do serviço social, então eu sei que não pode, mas na época era favela, é nós. E começou ali, e eu falava: Deus, que eles querem me derrubar, me mandaram para uma casa com uma família, com 5, que o marido ainda nem convertido era, não é isso? E a mulher queria fazer a célula, na verdade, não era para pregar para vizinho, não. É que o marido queria que o marido se convertesse. Às vezes tem umas motivações meio esquisitas por trás desse negócio aí. Mas beleza. Esse homem era o homem mais fiel da célula. Nunca faltou. Ficava na porta, recebendo, muito educado, muito solícito. E aquela célula cresceu. Em meio ano, tínhamos em torno de 70, 80 pessoas na célula e multiplicou. 40, aí foi. 1, 2, 40, 50, 100, 200, 450 células. Saíram de uma. Aí vem os problemas que vêm. Porque a rede ela não é fácil de se gerir. Existe uma capacidade de gestão também. E que vai além do ministério tradicional de pastorear. Porque todo mundo que está numa célula, pastor, tem um equívoco, uma interpretação errônea, pastor, é que serão já os futuros pastores. Eu mostro na Bíblia que isso não é verdade. Tem excelentes líderes que terão
centenas e milhares de pessoas na mão, mas que não tem chamado pastoral. Mas é um excelente líder. É que no Brasil convencionou-se que quem canta bem, o líder de louvor vai ser o futuro pastor, o líder de não sei o quê vai ser o futuro pastor, o líder de jovens já é um pastor. Não, não é. Um excelente líder pode ser um excelente líder e nem por isso ter um chamado pastoral. O chamado pastoral, ele é diferente. Ele é mais sofrido. A preparação, ela não começa no estágio de uma célula, começa desde que ele nasceu. Todas as controvérsias, adversidades, dificuldades, a formação da vida prepara o lombo do bichinho. Porque já toma cacete desde que nasceu. Sobrevivendo, lutando, dependendo de Deus. E ainda nem professando a fé. Mas de alguma forma não sucumbiu. Porque algo sobrenatural sempre o manteve empurrando e indo. Até o momento que ele fala, rendi-me ao Senhor. É misterioso o que eu estou falando? É. Hoje, há uma mudança muito grande quando falamos de evangelho brasileiro. Hoje, em muitas igrejas que eu entro, eu já não reconheço mais o evangelho que eu comecei há 20 anos atrás. É muito diferente. Não estou dizendo em relação a usos e costumes. Estou dizendo as práticas e até a postura, o posicionamento dos próprios crentes. Parece que a liberdade, ela se confunde com irreverência e falta de respeito. Porque hoje está tudo ligado. Não, nossa igreja é livre, mano, é assim mesmo. Mas tem lugar que o respeito, a disciplina, a ética, o bom senso, ele tem que prevalecer. Não é um lugar que você faz o que você quer. A casa é de seu pai. Com seu pai você faz o que você quiser, filho. Você destrói a casa dele, não está nem aí. Aqui é a casa de Deus. Mas é um templo, pastor, eu entendo. Mas a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês. O Espírito Santo está aqui. É um lugar de respeito. É um lugar sagrado. Não onde eu piso, mas a atmosfera que está sendo formada nesse momento, enquanto vos falo. Em 2016, até 2016, nós fazíamos o programa da rádio. Em 2016, exatamente em fevereiro, em janeiro, eu passei mal, tive um mal súbito, tive um infarto. Não foi infarto. Eu tive uma dor de barriga, tá ligado assim? Ai, tá doendo, não sai, tá doendo. É assim, tá doendo. Fui pro UPA. O bonitão, recém-inaugurado, que era do Leste-Oeste, tô com dor de estômago. Aí falou, deita aí, vamos ver. Isso ele falou, era 7h30 da manhã, eu fui ser atendido 4h30 da tarde. Não, você está achando que você é porque é pastor, líder e crente, você vai passar na frente de todo mundo? Bobinho, você até pior, vai ficar mais tempo ainda, para provar sua fé mesmo. E eu falando, quero ir embora daqui, quero ir embora. Ele estava passando mal, estava infartando, eu não sabia. Dali o médico falou assim, deita aí, gordinho, deita, você não fica mais nervoso. Eu falei, mas mais nervoso que isso? Estou 8 horas aqui esperando ser atendido aqui, doido. Quase me dando murro, não sei tudo. Daqui a pouco eu vou dar de boca aberta aqui, mano. Não, eu sou meio invocado. Não, mas calma, você não pode ficar calmo. Eu falei, o senhor está tendo um infarto. Eu falei assim, agora que você me fala? Eu estou 6 horas da manhã passando mal. Aí, já chamaram o SAMU, já fui de ambulância, e só saí depois de 4 pontos a fé. O bicho foi doido. Dali para cá, não pastorei mais igreja. Tive um momento de restauração do meu físico e pretendo, talvez, eu disse que não voltaria, mas eu dizer que não e Deus dizer que não é outra coisa, né? E no tempo de Deus as coisas voltarão ou farei aquilo que eu nasci para fazer. Mas enfim, onde eu quero chegar? Na introdução, tá? 2016, eu não estava mais à frente de uma igreja pastoreando. Queridos, a vida não para por causa de um detalhe, ela continua. E o que você faz no seu deserto determinará a sequência da tua vida. 2016 para cá, eu entrei no deserto mesmo. Não de ficar revoltado, mas no meu deserto, praticamente terminei 2 faculdades e 2 pós. Vamos para cima, doido, vamos, caminhando. Por quê? Porque eu sei que Deus vai usar tudo aquilo que nesse tempo eu tenho buscado falar do Senhor. É o seguinte, se é para agradar crente, eu estou fora. Não me manda não que eu vou sentar a lenha.
Eu não vou ficar lambendo o crente não. Se quiser vir na igreja, vem. Se não quiser também, vaza. Se está salvo, é ele com Deus. Eu não vou ficar pregando o que esses caras querem ouvir. Eu vou pregar o evangelho, a mensagem da cruz, céu e inferno. Santidade e pecado. Essa é a mensagem que o Senhor me manda pregar. Apesar de eu ser assim bem brincalhão e tudo. Mas eu comecei. E aí, temos pregado desde lá, prego mais do que eu estivesse pastoreando. Tanto é que semana que vem eu estou no Tinonim. Prega pastor Pablo Arthur na sexta, o reverendo Silas Barbosa no sábado, e eu fecho o evento no domingo. Mas não é para sair daqui não, vem para o culto da igreja, Júnior. Você fala assim, alô, pastor, não manda fazer propaganda. Não estou não, esquece que eu falei. Mas, e semana retrasada estava lá no GU, pregando também, então só cooperando, ajudando, dizendo, ei, problemas igual ao seu, a Bíblia diz isso, muitos outros estão passando. Quem que diz? Diz Deus. Para quem? Diz para quem? Diz para Elias, o grande profeta. Ali era o momento do profeta, um dos maiores, o profeta do fogo, aquele que foi arrebatado, que ele chega no Monte Carmelo, fala para os 450 profetas de Baal, cai dentro, mano. E depois a mulher fala assim, vou te matar. Ele fala, tô fora, vazei. Tá doido? Aí, mas olha o que é, a história ela é engraçada por causa disso, se não é trágica. Ele foge de Jezabel para não morrer. Aí chega dentro da caverna e fala assim, Deus me mata. Eu quando eu leio, eu dou risada, falo assim, não sabe o que é. Se queria morrer, ficasse lá, ué. Ele foge para não morrer, depois fala, mata Deus. Então nós somos às vezes assim. Fala assim, Deus, eu quero te servir. Aí daqui a um ano fala assim, nem me fale, que eu não quero saber de ouvir sua voz. Fica revoltadinho, por causa das coisas da vida. O que é cela? Até me irrita. Não quer saber disso aí não. Muito bem, agora nós vamos entrar. Não estou dizendo que o evangelho hoje é diferente. O evangelho é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, porque Deus não muda. Deus não tem variação. Tudo bem, hein? Tá. Hoje o evangelho é diferente? Sim, é. A forma como vocês querem receber às vezes é diferente de como era passado desde os primórdios. Querer trazer os hábitos da igreja primitiva para os dias de hoje, eu também estou fora. Porque se fosse trazer os hábitos da igreja primitiva para aplicação prática hoje, contextual, todos vocês tinham que vender tudo, doar tudo para a igreja e morar tudo aqui. 24 horas, porque aí todos teríamos tudo em comum. No nosso cotidiano, contexto capitalista, esquece que é outra história. Então a história, às vezes, ela tenta ser aplicada em contextos onde ela não cabe. Cuidado com isso. A contextualização, ela é importante. Por isso que não se dá para copiar, por exemplo, o modelo político chileno, cubano, russo, americano. Não dá. Por quê? Porque o povo brasileiro, a peculiaridade, a especificidade dele é diferente. Nós somos diferentes, doido. Eu, se chegar no Japão, falar assim, nossa, tem cara de japa. Eu fiquei revoltado, morei 10 anos no Japão, revoltado. Porque aqui, eu estudava, falava assim, japonês. Eu falava assim, eu acho que eu sou esquisito. E ainda tinha que escutar, japonês da cara chata come queijo com barata. E eu nunca reclamei para ninguém que era bullying. Hoje se fala assim, se chama Conselho Tutelar, Secretaria de Educação. Isso torna os nossos jovens mais frágeis. Não estou dizendo que deva se fazer, só estou dizendo que não supervalorize algo que é uma coisa natural da vida. Qual? Criar-se resistência. Eu preciso aprender a enfrentar, eu preciso aprender a encarar, eu preciso aprender a assimilar, eu preciso elaborar, eu preciso ter o quê? Resiliência. Esse é um termo que é muito usado na psicologia. Minha esposa é uma psicóloga, é uma teóloga, professora de teologia. Ela dá aula também numa faculdade de psicologia de Londrina. Tem a clínica dela, psicóloga clínica. E às vezes nós trocamos palavras. É muito legal de aprender por causa disso. Voltando, vamos lá. Qual é a dificuldade então? Vamos lá. Pastor Eibe, quando nos chamou em Santarém, pastor, ele disse o seguinte: leve para a tua igreja, no teu contexto, e molde-a conforme o teu público.
Não adianta querer fazer o que eu faço na Igreja da Paz em Santarém, porque aqui eles remam 2, 3 horas para chegar na igreja. Depois a corredeira leva. Ou vem de voadeira, de lancha, e eles vêm. Na casa deles não tem saneamento básico, não tem água só de rio, não tem luz que é gerador, não tem fogão, fogo que é um buraco. Então o contexto aqui é diferente de São Paulo. E era verdade. Então precisa se adaptar. Qualquer modelo que vocês tentem implantar, ela precisa ser adaptado, adequado, nem a Londrina, é o público da tua igreja. Isso não significa que, mas tal pastor está usando, o pastor da vila está usando, na Nova Aliança está usando um modelo, vamos copiar. Não serve. Por quê? Porque as pessoas não vivem em torno da Nova Aliança, eles vivem espalhados pela cidade. Então é uma estratégia para você alcançar o outro extremo. Então é uma estratégia. Aí eu vou colocar vocês no quais são as diferenças. Primeiro, igreja em células ou igreja com células. Igreja em células implica que toda igreja participe, 100% da membresia esteja engajada em células. Eu vou dizer, não acontecerá. Ainda que seja vontade vossa dos pastores, por quê? Porque nós temos um hábito de um público de 30 anos atrás de prática, não vai se moldar a um sistema de células. Por quê? Porque é diferente, a ideia que eles têm de evangelho é diferente, não é o certo e errado, não é isso que eu estou questionando, mas o hábito é diferente. Você quer saber para quem funciona muito bem célula? Para a moçada, é nós, por quê? Porque eles estão mais aventurando. Os mais velhos, filho, chegar 8 horas da noite, 9 horas da noite, falar que tem célula e falar que está amarrado, quer dormir. Porque o contexto londrinense ainda é ruralista, viu? Em Sampa, você faz 2 horas da manhã, estão ninguém liga. Nós íamos no Oeste Anchieta fazer compra 2, 3 horas da manhã, porque não tinha carro na marginal, Porque ia sossegadão, ela funciona. Aqui vai 2 horas da manhã, você tem que... A polícia fala, você quer roubar o mercado? Você viu o contexto? Não serve. Lá é uma cidade que não dorme. Tem culto de madrugada e funciona. Aqui não funciona. Lá tem igrejas dentro de shoppings. Por quê? Porque a mulher vai fazendo compra e o marido vai orando. O Senhor está repreendido, todo devorador, Estou brincando. As mulheres já pegaram o bico comigo. Então, a igreja pode ser em células, com células. Qual a diferença? Pode ser uma igreja que tenha estratégia de ferramenta de evangelismo, células. Funciona muito bem. Então, mais uma vez, pode ser uma igreja 100% engajada em células. Eu acho difícil hoje no contexto Londrina. Tá? Por exemplo, Deus Vivo tentou e também vem mais ou menos da mesma raiz, não tem como, é difícil. Então a gente tem que se adaptar, tá? Então pode ser com células ou usando como ferramenta de evangelismo, porque nós tínhamos um encontro com Deus por mês, né, Alice? Eram 100 conversões por mês, 100. A meta era 100 por mês, 100 por mês, 100 por mês. E sempre batia, mas batia dobrado, triplicado às vezes. Porque a igreja funcionava assim. Só que as equipes, isso aqui não era metade do que tinha de ministração para casais, líderes ministrando. Uma célula Mutadel de terça-feira tinha milhares de pessoas para ouvir uma palavra central do pastor, folhetinhos, e todos os coordenadores dividiam em suas células, em seus grupos, e mandava para toda a região. Muito bem. Células ou núcleos familiares? Nome, não interessa, é o mesmo Espírito Santo. Ponto de pregação é diferente de célula. Vamos lá. Eu vou repetir a palavra do apóstolo Paulo na carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Qual é? Não vos conformeis, não toma forma do, ou de. Não vos conformeis com este século, cosmos, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não a tua. Deus tem uma vontade que ela é perfeita. Para cada um de nós, em seus chamados específicos, é diferente. Ok? Tudo bem aqui? Tá. Por que ponto de pregação?
Porque em muitas igrejas as células estão como ponto de pregação. Tal irmãozinho, tal líder, tal presbítero, tal diácono vai num dia da semana na tua casa pregar. Então a disposição é essa aqui, de cadeiras e um púlpito na frente pregando. Isso não é célula nunca. Isso é ponto de pregação. É uma diferença. Células precisam ficar em círculo, todos sentados e todos no mesmo nível. Por que todos em círculo? Porque estão todos um de frente para o outro. Mas na psicologia significa todos estamos igualados no mesmo nível, temos as mesmas condições. E outra, é dinâmica. Não é um pregador, é uma palavra que tem feedback. Posso perguntar? Posso, graças a Deus. Sempre quis perguntar para o pastor pregando, na minha igreja não pode não, é outro costume. Mas na célula pode. Por isso que o líder precisa estar bem preparado, porque na célula vem pergunta. Ou se você já entra falando assim, está amarrado, está amarrado, está amarrado, em nome de Jesus, ninguém vai fazer pergunta, se fizer eu repreendo mal. Não, vai de boa. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz, o Espírito Santo vos fará lembrar tudo aquilo que você tem aprendido. Fará lembrar. O que você precisa está dentro de você. Precisa do exercício da prática? Sim, mas basicamente o que você precisa está dentro de você. Vamos lá. Então, é diferente ponto de pregação de célula. Pode ser como? Heterogêneos. O que é heterogêneo? Não tem distinção de idade, pode ser de sexo. Mas casais com jovens, terceira idade, esse é heterogêneo. Pode. Ou homogêneos. Como é homogêneos? Só mulheres. Ou só homens. Ou só jovens. Ou só terceira idade. Aí é diferente. É específico. O que funcionou muito para nós lá, Arthur, é assim. Em algumas coisas, até pela atividade pesada que as igrejas têm, pastores, às vezes é por departamento. Então o Ministério de Louvor tem uma célula deles, porque é mais fácil o convívio, a comunicação, e até aproxima um pouco mais. Essa é a facilidade. Do evangelismo, da intercessão, pode ser? Pode. Então ela é muito... ela é muito maleável, ela é mutante, ela pode tomar várias formas. Não tem o certo e o errado. Quem disse isso? A.B. Huber. Pode ser em pontos fixos ou pontos móveis. Como é isso? Pode ser sempre na sua casa, tá? Só que se eu estou dizendo que é uma ferramenta de evangelismo e não é um ponto de pregação, talvez não seja interessante fazer sempre na sua casa. Por quê? Porque nos primeiros momentos, primeira semana, primeiro mês talvez, virão seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. E os conhecidos e os curiosos. E às vezes vem os encapetados também, tá? Parece. Porque você não vai falar assim, aqui não, você já é feito para aquilo. Só que no outro mês seja interessante talvez, não fazer mais na sua, fazer na sua. Por quê? Porque aí é a sua vez de convidar seus vizinhos, seus amigos, seus conhecidos, seus parentes, os cachorrinhos vizinhos, tudo. Então, pode ser fixo sempre na sua casa, ou pode ser móvel, dentro da casa dos casais ou dos líderes. Essa é uma outra estratégia interessante. Olha só, então nós vamos colocando aqui algumas coisas que vocês depois podem pensar. A igreja primitiva tinha aquilo. Qual é? O koinonia. Então, modelo de igreja primitiva. Leva bolo, faz pastel, faz jacaiada, sucaiada e come, todo mundo sai pançudinho. Pode ser? Pode. É um convite a mais, é um marketingzinho para chamar. Sempre comida chama a gente também, viu? Tem gente que não vai nem por causa do você não, por causa da comida que você faz, você cozinha muito bem. E o engraçado é que assim, muita gente que nem queria ir, vai porque foi convidado para levar um pedacinho de bolo. Fala, nossa, eu amo cozinhar. Não ia não nessa chatice aí, mas eu vou levar um bolo tão gostoso de chocolate com cenoura. Então, quando você comer, crente, não precisa mentir não, mas elogia. Nossa, que delícia, quem fez? Se for convidada, ganhou. Ela vai voltar na semana seguinte. Vai trazer outro bolo. Está vendo? É uma estratégia de... Pastor, um olho no gato, no cachorro, no papagaio, no periquito, um olho de todo mundo. A hierarquização. O que é a hierarquização? Pastor,
subpastor, vice-pastor, coordenador, vice-coordenador. Tem essa hierarquia? Tem. Precisa-se ter essas nomenclaturas só para definir quem é o responsável. Mas depois, quanto mais igual, melhor, porque as oportunidades são dadas iguais. Só um perigo, manipulação. O que é manipulação? O grande perigo e risco das células, pastores, é que se o espírito do Satanás entrar no cara, do Lúcifer, e ele se achar mais do que ele é, e qualquer bronquinha que tomar da liderança, ele vai fazer o quê? Ele vai rachar. E ele não só racha, como leva o grupo todo da célula embora. Isso acontece, 100% de igrejas que trabalham em células acontece. Porque agora ele vai abrir uma igreja para ele. Porque onde já se viu, agora ele já provou que ele é pastor. Agora que ele provou que ele não é. Porque eu vou citar Josué. Josué foi treinado por 40 anos. Deus nunca falou com ele. Deus nunca falou com ele. 40 anos, Deus nunca falou com ele. Deus só falava com Moisés. E a Bíblia fala, e o servo Josué que estava do lado de fora da tenda ouvia tudo que Deus falava com Moisés. Escute, olha o ensinamento. Ele ouvia tudo que Deus falava, mas não falava com ele, falava com Moisés. Acepção? Não. Significa que para pastor, há coisas que Deus só fala para ele. Chamamos de unção ministerial, visão ministerial. Ele não vai falar abertamente, mas o Espírito Santo é dado sim, mas para a estratégia ministerial é dado para poucos. Entende o que eu quero dizer? Mas quando é que Deus vai falar com Josué? Josué capítulo 1. Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te agora e faça adentrar a terra da promessa, o meu povo. Aí começa. 40 anos. Será que em 40 dias você já não está se achando Moisés? Espera. Por quê? Um dos episódios de julgamento que mostrava ainda o despreparo de Josué, quando Moisés e Josué sobem ao Monte Sinai para pegar as tábuas da lei, e quando eles estão descendo, o que estava acontecendo? Arão estava feito um bezerro, fez um boizão de ouro lá, e todo mundo, ó vaca, estava lá, né? Tá. E Josué diz assim, eu ouço alarido no arraial, e parece alarido de guerra. E Moisés fala, não é alarido de guerra, eles estão zoando mesmo, tem festa, eles estão fazendo festa. Então a leitura dele estava errada. Significa que ainda ele não estava pronto, estava sendo treinado para discernir, e foi um excelente líder, ficou marcado na história. Não importa quem foi maior, Moisés ou Josué, isso não importa, isso é indiferente, porque Deus era maior que os dois, e eles eram servos, mas importa que ele ficou no cantinho, esperando o tempo dele. Queridos líderes, espere o seu tempo, não caia da árvore verde, que você ao invés de amadurecer, vai apodrecer. Espere o tempo de Deus, porque quando Deus tem promessa não passa. Morre. Se você for um desobediente, a promessa fica lá, mas você vai pro picuá. Espera, porque não tem vencimento, o prazo da unção de chamado de Deus. Às vezes nós estamos com a visão de ser treinado em 3 para ministrar 30. Eu te trago o maior exemplo, Jesus. Porque o contexto de Jesus, de ser treinado por 30 anos, não é por causa do tempo 30. Era por causa de uma lei sacerdotal levítica. Que o sacerdote só era considerado maior e apto para a função sacerdotal após os 30 anos. E ele cumpre. Ok? Quando ele faz 30 anos, ele vai no templo, aí ele faz a oração lá de Isaías. Muito bem. A visão ministerial, então, ela é diferente da visão de células, que é mais voltada para a ferramenta. Mas serve para cuidar das ovelhas? Sim. Por quê? Os mais velhos aí vão concordar com o que eu vou falar. Os mais velhos querem ser pastoreados pelos pastores. É isso. Eles não querem ser pastoreados pelos meninos que vieram há 5 anos, porque eles já estão há 20. Quem são eles para ensinar para nós se nós já estamos... Menino, está na fralda ainda cheirando leite? Não é isso. Meus queridos mais velhos, não é isso.
Eu entrei na igreja com 4 anos, presta atenção, os meus presbíteros eram líderes sobre mim, eu era um obreiro, eu nunca fui diácono, eu nunca fui presbítero. Os meus presbíteros e diáconos tinham 20, 30 anos de igreja. No 4º ano, no último ano da faculdade, me chamaram para dar aula. Sempre fui muito precoce. Comecei a dar aula. No 4º ano, eu fui ungido pastor. Com 4 anos de conversão. Nossa, que bonito. Foi ruim pra caramba. Porque eu tive que aprender tomando pancada. E os líderes, em vez de me ajudar, estavam torcendo para eu enroscar os beiços. Para falar, tá vendo, moleque? Então é difícil também. Mas eu tinha sempre o melhor para dar. Só que a liderança que era para cobrir, para empurrar, estava com de mão puxada. Aí é mais difícil. Mas aí também tem um outro espírito lá dentro que não é o de servo. É o de querer reconhecimento. Mas quem reconhece é Deus, meu irmão. Para. Ninguém aqui vai ser dono de ninguém. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. E que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja. Não é? Então por que você canta isso aí? Tem gente que canta, mas a prática é inversa. Eu quero Deus não, eu quero ser Deus. Ah, Satanás, essa é a oração do diabo. Aliás, as 5 ofensas, as 5 desafios de Lúcifer, para Deus, Jesus responde no próprio corpo. Você já se perguntou por que 5 perfurações? Por causa das 5 ofensas de Satanás a Deus. Ele queria ser igual, e Jesus, Ele abriu mão de toda divindade, e era 100% homem. O castigo que nos traz a paz estava no corpo dele. Eu não vou pregar teologia aqui, nem dar aula, mas vamos lá. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, versículo 28 em diante ali. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus nós somos criados. A imagem e semelhança chama-se Xerox. Tudo bem. No que nós somos imagem e semelhança de Deus? Porque temos atributos de Deus. Na teologia chamamos de atributos comunicáveis. E existem os atributos incomunicáveis. Os incomunicáveis são os que estão em Salmo 139. Qual? Majestade, soberania, poder, onisciência, onipotência e onipresença. Isso é Deus. Porque se o ser humano já é meio besta desse jeito que ele é, imagina com poder. Aí ia ficar louco mesmo. Então, tem atributos características de Deus na sua vida, mas tem coisas que Deus deixou só para Ele. Muito bem. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Vamos voltar agora. O que esse texto está dizendo? Está dizendo assim: Jesus estava no princípio na criação de tudo. Ele é o verbo da vida. Verbo é palavra. Beleza? Vamos transportar isso para Gênesis. Capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos comparar esses dois textos? Acabei de dizer que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. João capítulo 1 diz que nós somos o verbo. Jesus é o verbo. Em Gênesis 1 diz que estava o Deus Criador. Estava o Espírito Santo. Onde entra Jesus? E disse Deus, haja! É a ação, é o verbo. Em Hebreus capítulo 10, 3 vezes o nome de Jesus é hoje. Hoje ali no advérbio tempo, porque está em maiúsculo com H. Aqui era nome. Ninguém aceita Jesus amanhã. A promessa de Jesus para você não é amanhã, é o hoje, é agora, é nesse lugar. A promessa que se cumpre agora é com a sua postura, com o seu posicionamento dizendo sim, Senhor. Nós não estamos buscando grandes líderes, grandes pregadores, grandes... Isso é besteira, isso é humano. Existe uma grande mensagem de um grande Deus, apesar de nós. Simples assim. Então,
Quando você se achar meio bobo, abre mão, porque a vaidade está te tocando. É o pin de Satanás. O pin de Satanás é assim, tem dois. O extremo não serve para nada, inútil, você não tem capacidade, você não tem autoestima. Esse é um pin. Então ele fala assim: não consigo, não posso, sou um derrotado. Nasci pobre, cresci pobre, vou morrer pobre. Minha família era negra, era rural. Então eu também cresci na fazenda. E hoje não sei fazer nada. E vai morrer assim? Mas e o renovo do Espírito Santo? Porque a Bíblia fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. No céu não tem cor, irmão, não tem raça. Somos todos iguais, porque o Espírito que está em nós é de Deus. O que te impede? Agora eu vou levar para o outro pin, que é outro extremo. Isso é bom, hein? Prega pra caramba. Rapaz, se você não tocar esse louvor, não serve para nada. Esse grupo é ruinzinho. Mas como você está lá, então se o pastor der uma bronca e você não for, não tem culto. Afinal, você que é o cara, hein? Aí o diabo te pegou, bobão. Independente de quem esteja, o Espírito Santo toma a pessoa. Do pequeno ao médio, do jovem ao mais velho. E o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele está passeando no meio, dizendo: eu quero usar. Quem quer ser usado? Eu. Então me usa, Senhor. Envia-me a mim. Fala-me a mim. Os crentes hoje estão assim: fala, Senhor, mas envia o outro, que eu não posso, estou ocupado. Tem muita coisa para fazer. A célula, o que ele faz? Ele traz a prática dizendo: ei, eu estou aqui. Eu não sou um grande pregador, não fiz teologia, não sei de profundidade bíblica, mas eu sei os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu era líder de evangelismo no Japão, só conhecia um evangelho de João, só. Não sabia, ninguém depois eu fui conhecendo que tinha outros. Porque pregava-se as 4 leis de João. As 4 leis espirituais eram baseadas no evangelho de João. Só pregava João. Mas trazia tanta gente para a igreja. Falava: você vai ser líder. Meu pastor não tinha juízo. Por quê? Só porque eu levava a gente? E levava mesmo. Levava mesmo. Vamos lá, para a parte final. Preparação de discípulos. Arthur, pastores, existem diferenças. Primeira e segunda geração é rapidez. Em 3, 4 meses você forma. Porque já está aqui, a estrutura que está aqui, pastor. Você vai aproveitar o que está aqui. Os que têm mais tempo, mais maturidade, mais conhecimento, é a primeira e segunda geração. Assim como Jesus, em 3 anos ele prepara os 12. E os 12 se tornam 11 apóstolos, mais Paulo, que seria 12. Aí às vezes você não pergunta: por que 12? Por que não podia ficar 11? Porque é ímpar? Porque é profético. Você já ouviu que em Apocalipse está escrito que no céu há 24 anciãos adorando e cantando o Senhor o tempo todo na presença do altar do Senhor? 24 fala de plenitude do novo e do velho. 24 fala de lei da graça. 12, as 12 tribos. 12, a plenitude do Antigo Testamento, dos filhos de Jacó. E os 12 do Novo Testamento é o apostólico, é o evangelion. 12 com 12, 24. Então há uma plenitude do velho e do novo que se renovam. É por isso que é 24. Vamos lá. Por que ser usado? Convidando, cozinhando, recebendo, na porta: seja bem-vindo. Você não vai pregar porque você não quer abrir tua boca. Você fala: eu não sei. Quanto mais você abrir tua boca, quanto mais você falar e quanto mais você buscar, mais você vai conhecer também, tá? Eu tinha uma oração: eu quero pregar igual Silas Malafaia. Eu quero falar os versículos de cor igual ele fala. Simples. O Espírito Santo falou assim: então estuda como ele estuda. Eu falei: é ruim, hein? Eu pensei que eu ia decorar a Bíblia. Tipo assim, abrir, colocar a Bíblia lá dentro e ia sair citando um versículo bíblico. Estou tanto tempo lendo e ainda sei que não sei de muita coisa. E vamos embora. Vamos lá, parte final. Então, a primeira e a segunda geração, Arthur, é rápido. O problema está na terceira e na quarta. Qual é a terceira e a quarta? Vamos pegar os exemplos bíblicos dos discípulos.
12 discípulos, um morre, fica 11. Jesus traz em Atos 9, porque é Jesus, e há uma outra revelação contida aqui, e forma os 12 de novo completo. Quem chamou os 12? Jesus. Por isso nós vemos que o ministério é chamado pelo Senhor. Você pode falar, mas quantos dons existem? Bom, em 1 Coríntios capítulo 12, existem 9 dons espirituais, chama-se manifestação do Espírito Santo. Em Romanos 12 existe mais 9, que são os dons motivacionais ou vocacionais. Caramba! Fora os dons ministeriais, que são mais 5. Fora o fruto do Espírito, que são mais 9. E vai. Então são muitos dons. Mas às vezes nós achamos que o falar em línguas é o único dom que evidencia maturidade, e não é. Você pode ter outros 20, e talvez porque você não é eloquente, ou não está exercitado no falar em línguas, não é. Querido, para com isso. Deus usa você como Ele quiser. Você tem um coração enorme. Você tem um desejo de ajudar. Para com esse troço. Para de querer pegar o sorvete, mano. O que crente gosta de sorvete, tudo tem que ter sorvete. Já sobe aqui assim, ó. Quer vir aqui? Pega você. Não é isso aqui não, é o coração. Jesus não falou assim, não, o microfone dele é bonito, pega ele lá. Não. Ele olha o interior. Samuel, que é um dos maiores profetas, ele olha e fala assim, certamente é esse. Eliabe, e Deus fala assim, rapa fora, esse eu rejeitei. Aí entra outro irmão e fala, também não é esse não. Está exigente Deus, hein? Passou todo mundo, fala que não tem mais ninguém. Aí pergunta assim para Jessé, tem mais alguém? Fala, não, tem um lá, no pasto lá. Chama ele lá. Aí que é lindo. Samuel já está desanimado, eu falo assim, é rei de casa. Quando ele entra, Davi, ruivinho, estatura mediana, que os outros irmãos eram grandes, porque eles iam para o exército. Pequeno, nem para o exército servia. Vai cuidar de bode, de ovelha lá, que é melhor. Quando ele entra, o Espírito Santo toma esse profeta e diz, é esse que eu escolhi para ser o rei de Israel. Às vezes olhamos-nos pela estatura, pela postura, pela entonação, e Deus olha para o teu coração. Você pode ser o Davi e dizer, não, eu não tenho nada para te dar, e você tem muito para dar para o Senhor. Vamos lá. Por que nós estamos falando? Cadê o outro? Sumiu, foi arrebatado. A diferença de pregação. Porque quando você prega para crente é uma coisa. Quando você prega para não crente é outro doido. Você fala diferente, mano. Você prega para jovem, lá na fraternidade. E aí, mano, beleza? Papo reto? Isso aí. Não, chega aí, vamos bater um papo aí, isso aí. Meu, você tem que... Não pode falar gíria não. Então nem vem, velho. Vai, vaza. Você vai pregar para o universitário como? Por obséquio. Você poderia dar um momento da sua estimada hora e falar assim, mano, cheirou, tá loucão. Isso aí deve ser professor de filosofia, doido. Por isso que eu falo na gíria, porque eu tenho diversificadas fases aqui, ou idades. Então eu pego do mais jovem ao mais velho. Então nós fazemos um agrado. Por exemplo, pregar para homem é uma coisa, pregar para mulher é outra. Por quê? Porque é diferente. A mulher ela vai levar no compartimento 2. E o homem entende a mensagem no compartimento 1. Nunca vai dar certo. Porque a mulher vai falar assim, que linda essa mensagem. E o homem vai falar assim, pegou pesado, hein? Eu entendi a lógica desse troço. Quando nós palestramos para casais, nós damos um exemplo básico, de como funciona o homem e a mulher. É diferente. Mas é muito diferente. O homem olha a intenção. Qual a intenção? Vamos lá. Eu e Alice vamos tomar sorvete, eu sempre prego isso no casais. Vamos tomar sorvete. Aí nós vamos lá pro Gela Boca, né? Vamos lá pro Gela Boca, tá? O que você quer? Eu quero sorvete de limão, de palito, que é azedo, mesmo igual eu, chato. Quanto que é? É R$1,50, beleza, tá? Já sei, não, assim. Ela, não, eu posso pegar um de massa, de potinho? Pode, vai lá. Quando ela vier com o pote, eu já estou no segundo, que já foi, né? Derreteu. Aí eu vou pagar o dela. Quanto que é? R$25. O que eu vou falar? Que benção.
Fala assim, caramba, cara. E eu brinco, falo, tá aqui, ó, calma. Era só um sorvete. Eu estou brincando com a pessoa, com outro homem, ele vai kkkk, a mulher fecha o bico e fala assim, eu falo, ué, o que foi? Eu não valho R$25. Eu falei assim, pronto, diabo, entrou nela. Eu falei que você não vale 25, mas você está chiando, eu vou não quero mais esse sorvete. Falei, filha, eu só falei que R$25 do sorvete é caro para bexiga. R$25 você compra até quase 2 da Save de 2 litros. O homem é assim, objetivo, ele pensa no... E a mulher está lá assim, nossa, ele não vai pagar uma coisa de R$25 para mim. Compartimento 2, emoção. Ela levou para o volitivo. E o homem está no cognitivo. Tem coisas que eu falo para o homem, que o homem fala assim, sério, eu não gostei. A mulher fala assim, nossa, ele é meio grosso, né? Porque para homem é diferente. E ainda fora que eu podia falar sobre temperamento. Se é sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, para cada tipo de temperamento, é uma forma de trabalhar. Por exemplo, se eu falar para Tomé assim, Tomé, você é doido, você não tem fé nenhuma mesmo. Vai embora, vaza. Ele vai falar assim, poxa, eu sabia. Ninguém me entende, eu sou fraquinho mesmo, eu sempre soube que era assim. Vai embora, você matou aquele cara. O que Jesus fala? Põe a mão aí, menino. Porque ele sabia da reação. Aí ele fala assim, nossa, tem um furo. O sanguíneo vai falar assim, Só que com Pedro, não podia falar assim, Pedro, senta aqui, Pedrinho, deixa eu conversar uma coisa com você. Para de cortar a orelha do Malcolm. Eles têm que me levar. Eu falei para você. Eu falei que eu vou ser crucificado. Não falei? Pedro ia falar assim, para, Jesus, para! Você não vai ser, ninguém vai relar em você. Aliás, o maior elogio bíblico a um discípulo é sobre Pedro. Não foste sangue nem carne que te revelaste, mas senão a própria pessoa de Deus. Depois no versículo seguinte ele fala assim, mas convém que eu seja entregue para ser crucificado. Aí Pedro fala assim, não vai de jeito nenhum. Jesus fala assim, sai dele de Satanás. É o mesmo Pedro. Porque Pedro, ele era reativo, sanguíneo. O sanguíneo, ele fala, depois ele pensa, o que eu falei? Já ofendeu. O colérico, Paulo, ele solta a mão, depois ele fala assim, ai meu Deus, eu não devia ter feito, eu não devia mesmo. Sanguíneo e colérico, ele faz, depois ele pensa. Fleumático, melancólico, ele pensa e não faz. E quando era para fazer, continua pensando. Então, dependendo do tipo de público, de líder, se é sanguíneo, eu vou na psicologia reversa. Qual é? Você tem capacidade, você foi chamado, só que você precisa ter mais brio, tem que participar mais, vai para cima, você precisa estudar, precisa sentir alguma coisa diferente. Aí ele vai falar assim, o que ele está pensando que ele é? Eu vou provar para ele, pronto, eu provoquei. Por quê? O homem, ele trabalha no brio. O homem não fica assim, vem que lindo, senta aqui do meu ladinho, fofo. Você fala assim, sai fora, mano, tá me estranhando? Porque não é delicado assim. Mas se mulher se chegar com brutalidade e falar assim, irmão, fala, meu Deus do céu, o que eu fiz agora? Já não basta meu marido gritar, quando meu pastor vai gritar também. Então depende do temperamento, pega leve. Mulher entende sentimento, o valor. O homem entende o quê? Racional. E aí nós estamos falando numa igreja, tudo misturado, junto e misturado. Sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico. Nós estamos falando para homem e mulher. Um pensa com o coração, outro pensa com a cabeça. E outro não pensa com nada, que está dormindo. Pensando quanto é que foi o jogo do Corinthians. Ainda há uma predominância feminina nas igrejas de frequência. Por quê? Porque o homem, ainda ele vem na fase evolutiva. A mulher já foi e voltou, ele está indo ainda. Não, isso é ofensivo. Não é não. Porque o homem está naquela ideia, naquela parada de eu sou o provedor, eu trago o dinheiro, pago as contas da casa, não deixo faltar nada para os filhos, sou um bom pai. Lá, isso é de 1948, da Segunda Grande Guerra Mundial. Que a mulher evoluiu. Por que evoluiu? Porque o homem morreu na guerra.
Agora, até essa época a mulher não trabalhava fora, mas meu marido morreu, eu tenho 5 filhos, e ele me deixou o quê? Uma herança de 5 filhos. Se eu não for trabalhar, eu vou morrer tudo de fome. Aí mulher vem no mercado de trabalho. Aí começou a mudar o mercado internacional, principalmente para a lei de segurança. Quando a gente fala, por exemplo, de Estatuto da Criança e do Adolescente, nós falamos de leis de segurança, a criança e a humanidade, a ONU, a Unicef, foi formado depois da Grande Guerra, porque tudo mudou. Mas o homem vem na parada de nós estamos igual, Ana. O homem é aquela coisa, né? Eu sou o leão, eu mando. Você quer saber se o seu homem tem, se o seu marido tem síndrome de leão? Senta. Para quem ficar o controle remoto é o leão da casa. E geralmente fica na mão dele. Assistindo Band Globo, é o mesmo jogo, mano. Band Globo. Ele não tem paciência, fica assistindo 2, 3 filmes ao mesmo tempo, vai para Netflix, vai para não sei aonde, vai para onde. Não para, não sossega. E a mulher fica assim, ai meu Deus. E você, mulher, devia respeitar. Sabe por quê? É o tempo de bobeira dele. É o tempo que ele está relaxando. É o tempo do nada dele. Tipo, eu falo na palestra de casais isso. Aí a mulher falando assim, amor, vamos conversar. Conversar o quê? Vamos conversar. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo sim. Então, essa semana você não me deu atenção. Você não falou que você me ama. Você não me mandou 20 vezes o WhatsApp com um coraçãozinho para mim. Isso Flamengo e o River Plate, na decisão da Libertadores. Ela falando isso assim. Então você está me ouvindo? Tô. Pode falar. Gol! E ela falando assim. Você está me ouvindo? Tô. Ele está errado ou não? Ela está errada. Porque isso não é hora de falar. Discutir DR, irmão. Deixa ele ser o quê? Macho, caçador. Por quê? Porque está em guerra. Ele está em guerra. É o time dele, é o exército dele, caindo dentro de pancada, mas é um futebol, não interessa, para ele é guerra, mano. Por isso que do outro lado vem o exército, daqui vai o meu e não cai na guerra. O homem precisa disso. E a mulher fala assim, quanta violência. Não entendo esse jogo. Ou ele está lá assim, o que você está assistindo? Você já falou com o homem que está assim? Em órbita? Amor, vem comer. Ele nunca fala assim, vou. Ele fala assim, já vou. Ou aqueles cavalos que a mulher fez, carne assada, massa, arroz temperado, 3 tipos de salada. Aí esse abençoado chega em casa e fala assim, filha, frita um zóio aí para mim. Ele nem viu o que a mulher fez. Ele não olhou o que a mulher fez. Sobrancelha, cortou cabelo, fez luzes, depilou, está perfumada, comprou roupa nova. Tem homem que olha a mulher e fala assim, e aí, mulher, tudo bem? Quando não fala assim, passa o senhor, irmão, e vai. A mulher não. O homem já entra, ela fala assim, quer ver se tem cheiro diferente, quer ver se viu o periquito verde. Ela manja tudo. Outra, homem objetivo. Chegou em casa cansado, ele fala assim, estou cansado. Tira o chulezão, vai jogando onde der mesmo. O sapato tem que ir sozinho para a estante. Fica aquela meio fedida em qualquer lugar. Ele senta no céu e fala, E a mulher pergunta assim, como foi o seu dia, amor? Ele vai dizer assim, foi bom, acabou a conversa. Só que, como é que ela queria que você dissesse? Ela queria que você dissesse assim, vou voltar, tá? Prende, homem, prende. Oi, amor, oi, tudo bem? Tudo. Como foi o seu dia? Então, hoje, eu saí aqui, peguei essa Wilkind, peguei João Carlos Strass, subi. Quando chegou naquele posto, ele estava meio assim, um trânsito meio ruim, mas eu desci. Aí eu cheguei na rodoviária, eu entrei. Até chegar no 18 horas, mano, você vai demorar 10 dias para contar. Mas ela tá assim, com quem que você conversa? Eu tomei um café, ruim, não é igual o seu não. Aí eu atendi um cara lá que meu é mala, hein? Ela quer ouvir tudo. Você vai contar?
Eu não. É sim, não. E a mulher está lá, fala mais, que ela quer participar. Principalmente para quem fica em casa, pilotando fogão, cuidando das suas coisas. Valorize. Marido, aprenda uma coisa. Entrou em casa, faz uma... Sentiu o cheirinho de limpeza, fala, nossa, que cheirinho de limpeza. Ou fala por falar. Nossa, a casa está limpa. Ela fala, nem limpei, mas nossa, a casa está limpinha, irmão. O amor, você está bonitona, hein? Dá um elogio. Mas você também, né, não vai ficar com aquele vestido esgarçado, fedido, né? De 3 dias, né, mulher? Se cuida também, né? Parece uma descabelada louca. Aí fala assim, o Satanás está tentando. Não é não, você que é doido. Então tem coisas, ó. Essas coisas a gente devia conversar mais entre os casais para dar risada. Então tem coisas que numa célula nós convencionamos a ser só pregação bíblica. Mas a palavra fala, e Paulo fala, que nós devemos ter a mulher como igual, como a parte mais frágil, cuidar, participar das coisas comuns do lar. Você quer ser autoridade? Beleza, porque é bíblico. Mas a autoridade significa que você é Jesus, viu? E ela é a igreja. Então quem vai para a cruz morrer não é a igreja, viu? É tu. Não manda, toda vez que vai para a escola é a mulher, reunião. Criança, febre, vacina, é a mulher. Vai comprar roupinha, é a mulher. Você sabe por quê? Você é o homem. Vai ver o exemplo bíblico, é o homem. Ele é o exemplo. Se nós tivéssemos mais homens espirituais, esse mundo seria um pouquinho diferente. Mas nesse tempo eu não sei se a palavra avivamento cairia muito bem, mas a palavra despertamento, ela está em onda. Deus está despertando para que fora desse ambiente igreja, na minha casa, com meu vizinho que não vem quando você convida para vir para a igreja, com teu parente que não vem porque ele já tem, nossa, já tem que dar oferta na igreja. Cavalo nunca veio e já fica falando besteira, né? Tem gente que nunca viria ou nunca viria à igreja, mas numa reunião de célula iria. Porque é diferente, é descontraído, nós vamos falar coisas diferentes. É claro que você não vai ficar contando piada de uma mulher pelada, né? Não é isso não. Mas descontrai, fala uma coisa diferente, aí traz o evangelho. O que Jesus faria? Jesus falaria diferente. O que você entendeu desse texto? Eu entendi que, por exemplo, que quando Jesus fala assim, Nicodemos, desce da árvore. Aí você fala assim, não foi Nicodemos, foi Zaqueu. Então, queria ver se você está atento, aí tá vendo? Então nós temos umas tiradas assim, sabe? Então, Zaqueu, desce da árvore, que hoje eu vou comer na tua casa. Aí os caras falam assim, ô louco, você não sabe que esse cara aí está metido em CPI, mau ladrão, sem vergonha. Você ia colocar no Facebook assim, Jesus injusto, em vez de ir na minha casa, foi comer na casa lá do ladrão. Não mudou muito tempo, as pessoas continuam iguais. Mas para aquela casa precisava de salvação, e na sua já tem. Olha como muda. Você entendeu? Agora, por que é que Jesus poderia ter ido na casa do chefe da sinagoga, mas foi na casa de Zaqueu? Porque ele tinha um propósito, que aquele homem conhecesse a palavra de Deus. E ele conheceu. Ele conheceu de reconhecer que aquele que eu defraudei, aquele que eu enganei e menti, roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus diz, verdadeiramente hoje entrou a salvação nessa casa. Viu aí? Eu trouxe a política moderna, Facebook, coloquei na mensagem e fecho. Demorei 3 minutos. Nós queremos pregar 40. Seja mais simples. A mulher no poço de Samaria. Mas o que conversa? Simples. Aquela mulher samaritana não conversava com Jesus. Por quê? Porque Jesus era judeu, de Jerusalém. Qual que é a diferença? A diferença é que no Antigo Testamento existia uma separação. Povo do norte e povo do sul. 10 tribos do norte, Samaria. 2 tribos do sul, Jerusalém. Quando dividiu-se, os 10 mestiços formaram o cativeiro assírio. E os 2 do sul, cativeiro babilônico. Qual que é a diferença? O assírio misturou toda a raça, para enfraquecer os judeus. Os do sul, não. Eles mantiveram os costumes judaicos, ou dos judeus, ou os hebreus. Novo Testamento, de Jerusalém são os puros. Eles consideram os irmãos do Reino do Norte impuros inimigos. Nesses dias, o que acontece? Simples.
Eu nasci no berço evangélico, sempre obedeci a palavra de Deus. Então Deus me usa mais que usa você. Errado? Errado. Porque apesar de você não ter nascido, não ter tido uma criação, a partir do momento que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, a graça, o poder, o Espírito Santo entrou na sua casa também. Nós dois somos iguais agora. Aí, preguei outra mensagem com 3 minutos. Essa é a habilidade de trazer para o cotidiano a mensagem de 2000 anos atrás. Células, não é modismo, células sempre houve. A prática é que os pastores vão ter essa habilidade de trazer para o contexto da igreja. Mas não é quem concorda ou quem não concorda. Está tudo bem. Ei, essa igreja ama você do mesmo jeito. Não se sinta agredido por talvez ainda não entender o que é a visão de célula. Mas querido, estamos juntos, nós vamos para o céu junto. Mas para aqueles que ainda querem dizer, Senhor, eu quero servir-te um pouco mais, eu quero falar, porque isso está fervendo dentro de mim, vem participar, que você vai ser treinado. Um bom soldado precisa ser treinado. E onde ele é treinado? No campo. Onde? Nas células. Ei, deixa Deus treinar você. Eu comecei na célula. Eu tenho orgulho de dizer, eu comecei na célula. Achando que não ia dar nada. Em 5 anos de 300, quando o pastor e o presidente foi embora, pastor Moisés, foi embora, foi para o Japão, falou assim, eu vou embora, você fica aí. E a igreja me comendo. Vou consagrei e tal. Metade dizia glória a Deus, metade dizia, não está louco esse homem. Beleza. Quando eu assumi, o pastor falou, tem 300 membros na sua mão. No primeiro mês, 100 foram embora. Fiquei com 200. Eu falei assim, para, eu vou afundar a igreja. Com 5 anos, eles eram milhares e milhares e milhares. Que eu era bom? Eu era o que menos sabia. Mas o meu coração era sempre de agradar a Deus. E na minha inexperiência, a palavra de Deus diz assim, e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Não é o que você tem, mas é quem é que capacita você. Não tenha medo de ser usado. Essa nação ainda está passando por um processo. Qual o processo? De você entender quem você é no reino. Você não é um membro de igreja. Você é o portador da esperança. Você é um profeta de Deus. Você é uma profeta de Deus. Independente se tenha 50 anos ou se tenha 15 anos. Independente de seja ser um analfabeto ou um PhD. Independente de se mora na Guerra Palhano ou se mora perto da Varta. Não faz mal. Eu estou falando Varta porque é mais perto, tá? Não estou discriminando ninguém. Ou mora lá no Santa Rita igual eu. Isso não importa para Deus. Porque Deus olha o nosso interior. Se você tem uma vontade, um sentimento puro de dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. O Espírito Santo te capacita. Eu convido você a aceitar o desafio de participar de uma célula. Mas irmãos, contextualizem. Se é para crente, pega uma palavra mais voltada para crente. Se não é, rompa. Jesus fazia isso. Seja Jesus assim. Leve a mensagem onde precisa ser levada. Fale para o ferido. Hoje eu estou na gestão pública. Eu prego para todos os assistentes sociais onde eu estou, no CRAS? Não. Mas na hora que eu abro a boca, é pontual. E nem sempre eu estou pregando o Evangelho e falando de Bíblia. Mas a minha postura, ela fala o suficiente. Seja justo. Seja sábio. Seja corajoso. Quando você achar que não pode, fecha os teus olhos e fala, Senhor, se aquilo que eu vejo me engana, eu não preciso, Senhor, tirar meus olhos como o Senhor permitiu que se tirasse de Sansão. Porque Sansão, enquanto via, era cego. Mas o dia que foram-lhe vazados os olhos, ele enxergou a glória de Deus. Mas, Senhor, não precisa vazar os meus olhos, porque eu gosto dos meus, é rasgadinho, mas tá bom. É pequenininho, mas tá bom, eu enxergo bem. Mas que os meus olhos espirituais se abram para o compromisso de pregarmos o Evangelho nesse tempo.
Eu quero declarar para os pastores dessa igreja, para as pastoras, que eles não estão sozinhos. É verdade que gostaríamos que tivesse lotado essa igreja hoje, mas não está. Mas estão aqueles que se dispuseram a ouvir e ouvir. Também entendemos que é um tempo de cada um de nós. Pai, ainda que eu tenha um chamado, ainda que eu tenha uma vocação, ainda que eu tenha um grande coração para servir, se eu errar o tempo, eu errei tudo. Então que eu aprenda a discernir o tempo, como Jesus também diz. Vocês olham para o céu e sabem quando vai chover, vocês não conseguem discernir quando será o tempo da vinda do Filho do Homem? Eu pastorei a igreja por 20 anos e sofri na pele o que os pastores de vocês sofrem. Às vezes, ingratidão, injustiça, pessoas que você cuida, quando fica bem, vai embora. Você faz de tudo pela pessoa, depois ela te ofende, enfim, por causa de um detalhe, ela vai embora. E o coração dos pastores sempre vão ficando assim, sangrando. Mas o óleo do Senhor jamais tem faltado sobre a vida deles também. Mas saibam que pastores não pastoreiam só por prazer, mas é um chamado vocacional sacrificial, porque aquele quem servimos é maior do que as nossas próprias ambições. Pai, em nome de Jesus, eu sei que este templo, este lugar é profético não só geograficamente, Senhor, não só pela logística, mas, Senhor, é profético porque existe uma marca de submissão e obediência. Hoje, os líderes se rebelam, dividem-se, cada um toma um rumo por causa das próprias ambições. Senhor, quando fui mandado embora de São Paulo, quando eu vim para Londrina, a tua palavra diz, não toca na orla do manto do sacerdote ou do rei. E até hoje nunca levantei uma palavra para me defender, Senhor. Nunca toquei no pastor que me mandou embora, onde eu fui ofendido, onde eu fui injustiçado. Porque a tua graça me basta. Se for para dividir, eu prefiro perder, Senhor. Se for para escandalizar, Senhor, eu prefiro recuar. Porque o teu nome cresça, a tua graça cresça, a tua palavra e o teu evangelho cresçam, Senhor. Pai, trabalhem mais em nós a vontade de te servir como filhos a um Pai, como servos a um Senhor. Ajuda-nos a entender, Espírito Santo, só Tu és capaz de colocar no coração de cada um de nós, respondendo a dúvidas que nós temos. Só o Senhor é capaz, porque só o Senhor conhece as lutas que passamos nesses 10, 15, 20 anos dentro da igreja. E hoje, nós olhamos e às vezes não reconhecemos mais aquele lugar onde nós somos criados. Muita coisa mudou. Mas quando eu fecho os meus olhos e dobro os meus joelhos, eu sinto a tua presença, Senhor. Do mesmo jeitinho, da primeira vez, o Senhor está aqui. Sabe? Tempos vêm e vão, modas vêm e vão. Ferramentas, métodos vêm e vão. Mas eu quero declarar, Senhor, que sempre a tua presença estará aqui. Senhor, talvez seja a palavra de Jó. Olhamos e percebemos que talvez estejamos perdendo e precisamos criar mecanismos, porque precisamos alegrar ou saciar a vontade das pessoas para que elas fiquem. Mas, Senhor, se a tua palavra não for suficiente, ainda que montemos um circo aqui, ela não será, porque ela não te aproximará da tua glória, Senhor. Mas queremos pregar o evangelho genuíno, simples, puro, que leva as pessoas para a cruz do Calvário, Senhor. Então, aquilo que nós não temos capacidade para comunicar, o Espírito Santo fale ao coração de cada um deles. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Chamamos-nos de, como diz a tua palavra, se o povo que se chama pelo meu nome, e dizemos que nós somos o exército do Altíssimo,
E às vezes nós não saímos do lugar, recusamos-nos a ir às batalhas, vemos o irmão ferido e não fazemos nada, estamos inertes. Mas eu peço que o Senhor desperte em cada um de nós o sentimento de Jesus, a visão de Jesus, o amor de Jesus sobre nós, mais de Deus e menos do Senhor, em nome de Jesus. Aí você pensou que ia socar célula em você, viu como é simples? Não é uma metodologia, não é isso. É simplesmente colocarmos-nos a fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, amém, queridos? É simples. Aquilo que você ouviu, passe, porque aquilo que você não passa, esquece-se. Isso é um princípio cognitivo. Aquilo que você ouviu, entendeu e falou, você fixa o aprendizado, é uma didática. Mas aquilo que você aprendeu, mas não falou, você esquece, porque ela é inútil. A palavra cria vida, e do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, faz isso, Senhor, desperta os chamados, desperta aqueles que estão adormecidos, e mais, aqueles que porventura acharam que tinham sido esquecidos, ou colocados de lado, porque outros estão se apresentando, outros passaram à frente, mas eles não entenderam que o chamado vem do Senhor, o chamado vem de Deus, não é pela capacidade, não é pela desenvoltura, não é pela meritocracia, mas é pelo chamado do Senhor, porque a tua palavra fala em Jeremias, Senhor, que antes que fostes formado no ventre de tua mãe, eu te conhecia, Ele te chamou. Não é por causa do tempo que tem outros líderes. Se você tem um chamado, ele vai se cumprir. Se você foi chamado para pastorear, você irá pastorear. Se você foi chamado para adorar, você vai adorar. Se você foi chamado para tocar, você irá tocar. Mas submeta-se ao discipulado, submeta-se ao ensino, submeta-se ao tratamento, submeta-se ao agir de Deus. Desça, porque a palavra fala que aqueles que forem humilhados por causa do amor do meu nome, em tempo oportuno, o Senhor te exaltará. O Evangelho fala de muitas perdas, mas perder para Deus nunca é perder, é abrir mão para que o que Ele tem para mim é melhor, e o que Ele tem para você é muito melhor. E uma última palavra profética que Paulo fala em Coríntios. Faz com cunho assim, por gentileza, isso, eu quero declarar sobre a sua vida. Ainda os teus olhos não viram, e os teus ouvidos não ouviram, e não penetrou no teu coração o que Deus tem preparado. Porque agora vem boas novas. A multiforme graça e sabedoria de Deus, ela se renova de dia em dia. Coloca no seu coração. Receba essa palavra. Importa que Deus se conheça. Importa que Deus honre. Importa que Deus fale. Porque ainda José, que te esqueceram no calabouço, depois de uma grande revelação, se o mundo te esquecer, Deus faz o faraó sonhar, só para te chamar, só para falar, esqueceram do meu servinho lá, mas eu farei o maior homem do planeta sonhar, e só ele terá a revelação. Aí José entrou no palácio, e naquele dia, eu tenho certeza que ele ouviu a voz do Espírito Santo. Esqueceram de ti, te venderam, te injustiçaram, não é? Foi fiel a Potifar e te prenderam. Revelaste o que eu te mandei revelar e te esqueceram. Mas eu nunca te esqueci, José. Entra, Zafenat Paneá, escolhido de Deus. Por quê? Porque você fará resgatar toda a sua família para entrar na prosperidade e na abundância, e assim se cumpriu a palavra. Ovelha negra, está amarrada essa palavra sobre a sua vida, você é uma ovelha do Senhor. Desgraça, maldição, está quebrada sobre a sua vida, porque há uma nova unção sobre a sua vida, unção de renovação, unção de prosperidade, unção de vitória, unção de despertamento, unção de profecia sobre você. Nós somos a igreja do Senhor, nós temos autoridade para desfazer qualquer coisa maligna, porque nós temos a autoridade da palavra de Deus. Somos igreja, e reagimos como igreja, e lutamos como igreja.
Nós não estamos defendendo placa denominacional. E a única vez que Jesus, ele desce dos céus à terra, a única vez, depois da ascensão, quando foi? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, receba. Saulo está indo para Damasco para prender a autoridade de lá, pastor. Quem vem? Jesus. Receba para você isso. E ele pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: Senhor, quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu te pergunto, Saulo perseguia Jesus? Não. Ele perseguia os líderes, ele perseguia os cristãos. Mas qual que é a revelação? Toda vez que se persegue a igreja, toda vez que se persegue um cristão, toda vez que se persegue um líder, um pastor, é o próprio Jesus que desce para te defender. Não é nenhum anjo, é a única vez que ele desce e fala: ei, convém que você pregue o meu nome. O homem que perseguia passa a ser o pregador, porque ele tocou na coisa mais valiosa do céu, a noiva do Cordeiro. E nós somos a noiva do Cordeiro, amém? Quem toma as nossas dores é o Senhor. Quem abre os nossos caminhos é o Senhor. Então receba: sou muito mais do que vencedor naquele que me fortalece. Que Deus abençoe vocês. Desculpe, me alonguei um pouco mais, mas é um prazer. Todas as vezes que precisar de mim, estou à disposição. Para os jovens, estou junto, mas só chamar, nós estamos aí, papo reto, beleza?